Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, seu Manuel, pela leitura do Salmo. Obrigado, Antônio, pela oração. Vocês já estão visualizando aí a tela? Já. Sim, Carlinhos. Bem, então hoje eu fiquei incumbida, de falar para vocês do capítulo 27, itens 26 e 27, que fala sobre nas aflições da vida. E aí, quando a gente pensa aflições, Aí eu fui buscar no dicionário o que é aflições, E o dicionário fala o seguinte: aflições é o plural de aflição, o mesmo que agonias, torturas, angústias, ansiedades, apertos, aperturas, martírios, tormentos e tribulações. Aí eu pergunto agora a vocês, podem ir refletindo, que no final eu quero a participação de todo mundo. Algum de nós, quem de nós, hoje acha que está com alguma aflição? Guarda aí, anota aí e vamos refletir sobre isso. E aí o Evangelho nos diz: podemos pedir a Deus favores terrenos? E aí, diante da pergunta que eu fiz para vocês, e se você pensou, cada um de nós pensou, eu estou isenta de aflição, ou quem pensou, eu estou me sentindo aflita, diante do que o dicionário mostrou aí, que a gente, o que é considerado, o que pode ser considerado uma aflição. E se a gente for ver a causa dessas aflições, a maioria delas está ligado a algum aspecto material? Por exemplo, as pessoas elas entram em grandes aflições quando ela acha que o dinheiro não está suficiente para a vida que ela quer levar, porque ela quer trocar de carro, quer comprar uma casa, um apartamento, quer comprar roupa nova, quer viajar, quer ir para o salão, ou até mesmo nesse período, talvez não tenha dinheiro para pagar um plano de saúde, ou um atendimento médico, uma consulta, e tudo isso vai gerando angústia, E muitas vezes essa angústia vem de desejos materiais, E o que são esses desejos materiais? O que é que a gente causa, essa aflição na gente, esses desejos materiais? Muitas vezes é até uma falsa necessidade. Quantas pessoas se apertam financeiramente, para trocar o carro, para comprar um eletrodoméstico, um celular mais moderno, mais caro, por qual necessidade, Às vezes o desejo é tão grande que desperta em você uma falsa necessidade. E aí, às vezes, devido a essa aflição, essa falsa necessidade, a gente se conecta de uma maneira tão rápida, tão forte em oração, De repente, às vezes, a gente faz uma oração que nos nossos dias normais de paz, a gente não conseguiria fazer com aquele fervor, com aquela concentração, Simplesmente porque a gente está se sentindo aflito por algum desejo material, que vem naquele momento até nós. E o Evangelho traz isso para a gente. Podemos pedir a Deus favores terrenos? E aí é um momento de grande reflexão para a gente. E aí a gente se conecta, faz essa prece, muitas vezes no momento de aflição, pedindo que os nossos desejos sejam realizados, que a gente seja, atendido naquele momento. O Evangelho fala para a gente: Deus que vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que perdemos como um pai nega ao filho que seja prejudicial? E quantas vezes a gente fica se fazendo de vítima diante das adversidades que nos são impostas, nessa vida, por achar que não estamos sendo ouvidos, que não estamos sendo amparados pela espiritualidade,
Mas aí vamos fazer essa comparação. A maioria de nós aqui do grupo talvez sejam pais, né? E tenho certeza que o amor é incondicional por nossos filhos. Quantas vezes a gente disse um não saudável ao nosso filho, visando o bem dele, né? Tanto seja sua proteção física como sua proteção emocional, né? Eu me lembro bem, hoje em dia, que tinha coisas que a gente não queria aceitar quando minha mãe falava, e ela repetiu essa frase para mim algumas vezes, né? Você só vai entender o que eu estou falando com o dia que você tiver seus filhos. E não é que é verdade, né? Tem coisas que a gente só aprende quando a gente tem nossos filhos, né? E então, o limite, a educação, é um papel do pai, né? Então, assim, tem lá, pedis e obtereis, mas a gente tem que saber que a gente pede ao nosso pai, e ele só vai conceder a gente o que é benéfico para a gente. E o que é benéfico para a gente é o que contribui para a nossa evolução. A gente veio para a Terra para evoluir, a gente está nesse plano para evoluir. E a gente precisa passar por isso, né? O que se chama de adversidade. Mas a gente não precisa passar por aflições, né? As aflições dessa forma que é imposta, nós que buscamos, né? Essas aflições que está aí no conceito do dicionário, somos nós que buscamos. Nós acabamos deixando nos envolver por um desejo que é uma falsa necessidade, e isso aflige a gente. Porque quando a gente está diante das adversidades e a gente entra em prece, a gente pede a espiritualidade, se a gente realmente está pedindo para enfrentar aquela adversidade de forma harmoniosa, com equilíbrio, com certeza nós vamos ser amparados, né? É isso que o Evangelho fala para a gente, né? Ele fala da questão da resignação. E hoje em dia, né, a resignação, ela ganhou outras, né, dimensões, né? Entre a resiliência e o resignificar. O que isso significa? Às vezes a pessoa acha que resignação é você ficar parado esperando a vontade de Deus. Porque algumas pessoas já chegaram até a profetizar. Para que eu vou orar? Para que eu vou rezar? Né? Às vezes fala até a questão de rezar, se só acontece que é a vontade de Deus. Mas está lá, faz a tua parte que o céu te ajudará. Então, a resiliência, ela significa que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está sabendo esperar o momento que as coisas acontecem, mas a gente está indo em busca. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está evoluindo, né? E para a gente que está estudando aqui o Evangelho, a doutrina espírita, a gente já sabe dessa diferença, né? Porque às vezes diz assim, vou fazer uma promessa para passar no vestibular. Se eu passar no vestibular, eu vou rezar 2 rosários, vou subir a escadaria de joelho, e eu não estudo não, para ver se acontece, não tem isso, né? Então, assim, o que eu tenho que ressignificar é o sentido daquilo. Eu peço ajuda à espiritualidade, eu oro com o meu coração, pedindo que ela me dê tranquilidade, me dê discernimento para entender o conteúdo, mas eu tenho que fazer a minha parte, que seria estudar. E assim acontece em todos os momentos da nossa vida, né? Às vezes a gente diz assim, todo dia eu acordo, em jejum, me ajoelho, rezo o texto e peço a Deus um emprego. E até hoje, já faz 1 ano, eu não consigo esse emprego. Não estou fazendo certo? Eu estou fazendo a minha parte? Eu preciso, de fato, orar. Há uma diferença entre rezar e orar. Eu tenho que orar, pedir que a equipe espiritual, que a espiritualidade me ilumine aí nos lugares certos, que eu prepare meu currículo, que eu faça um curso de qualificação e eu vá em busca. E aí eu vou ser ajudado, as coisas mudam. Então, a resignação não é você ficar parado no seu, esperando as coisas acontecerem, é você fazer a sua parte. Então, assim, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente entende, né, como funciona esse processo, a gente passa a enfrentar as coisas de forma íntegra, né? Com honestidade, sabendo que aquilo ali tem um propósito, né? E quando a gente entende que existe
um plano espiritual e que existem outras vidas, a gente passa a entender algumas coisas que a gente diz assim, meu Deus, mas nessa vida eu não faço por merecer isso, né? Mas se eu vim apto a passar por aquilo, é porque em algum momento eu criei aquele débito e eu preciso me melhorar como pessoa, né? Então, assim, a gente tem que entender que essas adversidades não é para nos causar aflições, a gente está aqui para ser feliz, para se manter em equilíbrio, né? E a gente precisa fazer a nossa parte para isso, precisa botar nossos bons sentimentos, né? Aumentar a quantidade de bons sentimentos dentro da gente, para que essas aflições não nos atinjam. E aí, né, o texto ele faz referência à eficácia da prece e o ponto de vista, né, que é do capítulo 2, dos itens 5 a 7. E o que eles vêm nos falar, né? Quais a reflexão que ele traz para a gente, né? Nós aceitamos, nós estamos aqui vivendo num mundo de provas e expiações, então, assim, tudo que a gente passa, as adversidades, as dificuldades, realmente são para nos auxiliar na nossa evolução, né? E a resposta desses acontecimentos, né, que surgem na nossa vida, que às vezes a gente nem se sente preparado, mas ele não está baseado na minha vida apenas de hoje, né? Nessa vida que eu estou vivendo nesse momento aqui no planeta Terra. Ela está baseada em diversas vidas que eu já passei, né? Diversas outras existências, né? Então, as aflições que hoje surgem, que hoje aparecem, ela foi aceita por mim, talvez no meu plano reencarnatório, devido a todo um processo de vidas que eu tive anteriormente, né? Então, o que a prece significa nesse momento, né? Ela vai significar eu abrir meu coração para Deus diante do meu limite de passar todas essas aflições. É a forma de eu pedir auxílio, né? De eu pedir fortalecimento para uma vida que eu aceitei vir passar, pelas adversidades que eu me senti forte para enfrentar. Então, quantas e quantas vezes, quanta gente faz aquela prece com fervor, né? Que a gente suplica, que a gente está com aquele coração angustiado e imediatamente vem aquela calma, aquela tranquilidade, mesmo que o problema não tenha sido resolvido, né? Quantas vezes a gente não fez isso nesse momento de aflição, entrou em oração e de repente o nosso corpo começou a sentir os efeitos da nossa prece, né? Porque parece assim, às vezes é até mais difícil, né? A gente conseguir essa conexão quando a gente está em dias normais, em dias de tranquilidade. Mas quando a gente está em aflição, quando a gente está nervoso, quando a gente está angustiado, parece assim que a gente se conecta, né? De uma forma tão mais rápida, tão mais fervorosa, né? Imagina se a gente consegue fazer isso todos os dias, né? Ia ser, assim, um exercício tremendo, né? De fortalecimento espirituais, né? Então, as leis que regem o nosso processo evolutivo, né? Tá dentro esses processos difíceis de aflições, de adversidades que a gente está passando, né? Ele faz parte do nosso processo de progredir aqui, né? Tem até um exemplo que eu vi hoje de São Francisco de Assis, né? Quando ele começou, de fato, a pedir alimentos, né? E ele sabia que determinadas, né, pessoas não iam contribuir com ele, mesmo tendo condições. Mas mesmo sabendo, ele fazia questão de ir pedir. E aí ele foi perguntado, né, você sabe, né, que ele nunca lhe ajuda, nunca dá, porque você vai pedir, né? Ele faz porque eu indo pedir, levando não, eu estou treinando a minha humildade, né? Aquela sensação de você saber que você está fazendo o seu papel. Se a pessoa não quer fazer o papel dela tendo condições de ajudar, a dívida que está aumentando é a dela, não a sua. E ele achava que dessa forma ele estava praticando a humildade, né? De saber levar não, mas que ele estava tendo a atitude correta. E quem estava dando não é que não estava tendo a atitude correta, né? Então, assim, e isso traz para a gente vários exercícios, né? Que a gente tem que passar no nosso dia diante disso, né?
é a gente se manter em equilíbrio e continuar fazendo certo, né? Mesmo que apareça aí essas angústias, essas adversidades, a gente tem que levar, não, a gente permanecer buscando fazer o que é correto para progredir, né? Então, esse é o nosso, né, papel diante das adversidades. E aí, eu pedi ajuda à minha amiga Cris, né, em relação a uma leitura complementar que pudesse auxiliar, né, na nossa compreensão em relação a isso. E ela me indicou essa muito interessante realmente, que se chama Bom Ânimo, né, do livro Boa Nova, que é Jesus conversando com Bartolomeu sobre tristeza. Eu vou ler uma parte, assim, para vocês que eu achei bem interessante. Não vou ler toda, assim, para não se estender, para dar tempo a gente conversar um pouco, né, o entendimento de cada um sobre o evangelho de hoje. E é o seguinte: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos... Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberiades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste. E vezes inúmeras, o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraterna, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A doutrina, entretanto, é a do Evangelho da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tivesse ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho do meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. Depois de uma pausa, em que o discípulo contemplava silencioso o mestre, continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde. É o convite de nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse desejo precioso
para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentos, na obcecação de sua vontade própria, fere a fronte nas pedras da estrada, cercam os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem exagerarem a fonte cristalina, a estrela cariosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois de que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia, porque nós firmamos no pesadelo de uma hora se conhecermos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece uma luta contra nós, perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo, lembrando-se que sua progenitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que são sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição, judiosa e serena. E depois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocavam os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Então, assim, eu vou parar por aqui, né, que para a gente poder ter mais um tempo, né, de refletirmos juntos. E aí, só para finalizar assim, o capítulo, né, o item 27, ele traz uma prece, né?
E aí, diante do que a gente já viu aqui, do estudo de hoje, do texto complementar, né, dos sentimentos que a gente tem que alimentar, como a gente deve conduzir, né, os momentos de adversidades, acho que vamos, né, aproveitar esse momento e elevar nossos pensamentos à espiritualidade, colocando no nosso coração, né, todos os sentimentos que estão no nosso coração, se a gente nesse momento acha que está passando por alguma aflição, alguma adversidade, lendo a prece do item 27, né, ela fala: Deus onipotente, que vês as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que neste momento te dirijo. Se meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo e conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo, e que nem a minha fé e nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E assim eu concluo, né, o Evangelho de